Hoje faremos a leitura do capítulo 4 do livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Qual é a natureza de seu ministério? Jamais esquecerei a vez em que estávamos ministrando no norte da Zâmbia, África. O Senhor usou aquela experiência para ensinar-me alguma coisa acerca de meu chamado e a natureza de meu ministério. Naquela oportunidade em que estivemos naquele país, o Senhor curou muitas pessoas em meio a uma multidão de 10.000 pessoas. Dentre todas as pessoas que foram curadas, me lembro de um homem coxo que frequentou nossas reuniões com uma simples muleta improvisada em casa por mais de 55 anos. Os seus tornozelos eram contorcidos e suas pernas grotescamente tortas. Depois de receber a oração, as suas pernas imediatamente se endireitaram e aquele homem começou a saltar de alegria e gozo. Acredito que aquela cena foi bem similar ao que aconteceu em Atos 3, do verso 3 ao 9, quando Pedro liberou uma palavra de cura para um homem que se assentava à porta formosa. Parecia-me que aquele velhinho não podia se conter de alegria e pulava o tempo todo. Também orei por um garoto de 16 anos que havia sido confinado a uma cadeira de rodas, vítima da poliomielite, desde a idade de 1 ano. A sua mãe o conduziu até a frente e o colocou na fila de oração, onde muitos também esperavam. Depois daquele menino receber a oração, ele escorregou da cadeira e foi para o chão imundo e ficou ali, enquanto orávamos por outras pessoas que também se encontravam na fila. De repente, ouvi uma grande gritaria no meio daquela multidão, e vários deficientes físicos começaram a pular. Não me contive e fui para o fundo do salão para tirar fotos daqueles milagres de cura. Temos que reconhecer que o nosso Deus é poderoso em sinais e maravilhas. Enquanto eu voltava para o púlpito, assisti aquele jovem paralítico repentinamente pular e começar a correr. Quando finalmente cheguei ao lugar onde se encontrava caído, ele passou por mim correndo em grande velocidade. Agarrado à cadeira de rodas vazia, onde aquele garoto passara a maior parte de sua vida sem nenhuma esperança, a mãe chorava incontidamente e seus convulsivos soluços sacudia todo o seu magro corpo. Quando aquela senhora me viu aproximando, imediatamente ela se ajoelhou no chão e, enchendo as mãos de terra, jogava sobre si. O meu intérprete me relatou que ela dizia: Obrigado, grande chefe, por vir à África e curar o meu querido filho. Eu, cuidadosamente, a levantei do chão e disse: Querida mamãe, eu gostaria que você soubesse que sou apenas um pequeno servo do chefe dos chefes. O seu nome é Jesus, e foi ele quem curou seu filhinho. Enquanto conversava com aquela mulher, ouvi um grande grito de lamento. Virando-me, deparei com uma pobre mulher desesperada, vestindo-se apenas com um trapo imundo. Em países como estes, a pobreza é extrema e poucas pessoas têm condições de comprar roupas e calçados para si. Muitas usam apenas pedaços de panos para se cobrirem. Aquela miserável mulher me disse: Senhor, eu não quero nada para mim, mas você poderia orar pela minha filha? Então, olhei ao redor e perguntei-lhe: Onde está a garota? Então, levantando aquele farrapo de saia, ali estava, escondida atrás da mãe, uma pálida garotinha de 3 anos de idade. Ela vestia uma saia tão rasgada e uma blusa imunda, e podia-se ver claramente grandes furúnculos que lhe brotavam por todo o seu corpo. Mahesh, é assim que eu me sinto. Eu tinha certeza que aquela menininha estava sofrendo uma dor terrível, para piorar todo aquele quadro de miséria. Quando aquela mãe se curvou para mostrar-me o que havia de errado com sua filha, o seu chale caiu de seus ombros, e eu pude ver que aquele lado do corpo daquela mulher tinha sido literalmente comido por uma doença parecida com a lepra. Não somente a garotinha, mas também aquela preciosa mãe padecia de uma terrível doença. Contudo, o seu pedido de oração era somente para sua filha. Abracei as duas ao mesmo tempo e orei ao Senhor com todo o meu coração. Depois, aquela sofrida mulher falou-me com voz trêmula e com lágrimas correndo pelo seu magro rosto. Ela dizia: Obrigado, Senhor, por deixar o seu país e vir nos abençoar neste país tão pobre. Eu simplesmente não pude conter as minhas lágrimas.
Ainda hoje, não posso descrever a compaixão que senti naquele momento por aquelas pessoas. Ao deixar aquele recinto, senti o Espírito de Deus perguntar-me: Você sentiu compaixão por esta mulher e aquela garotinha? Respondi: Sim, Senhor. Então o Senhor falou-me profundamente ao coração: Mahesh, é assim que eu me sinto por todas as pessoas em todas as nações. Eles estão feridos, sem esperança e sem nenhum conhecimento da mensagem de meu Filho Jesus Cristo. Eu quero que você os ajude. Compartilhe a mensagem da vida. Onde está o exército? O Texas Rangers, grupo de homens que funcionava como uma espécie de exército, que mantinha a lei e a ordem no tempo do Velho Oeste, deixou-nos um legado inspirador. Certa vez, um xerife de uma pequena cidade do Texas enviou um telegrama urgente para o quartel do Rangers dizendo: Envie imediatamente um exército. A cidade se tornou um caos. Está instaurada a total baderna, a anarquia nos destruirá. O xerife então recebeu de volta a sucinta resposta: Encontre-me amanhã na estação às 4 horas. Na tarde do outro dia, aquele ansioso xerife e o desesperado prefeito esperavam impacientes na plataforma a aproximação do trem das 4. Em meio àquela multidão que desembarcava, eles observaram um único membro do Texas Rangers calmamente descer do trem com seu rifle sobre o ombro. Entusiasmados, esperavam ver outros homens. Porém, para o desapontamento de ambos, o trem novamente partiu e nenhum outro soldado desembarcou. Correndo em direção àquele solitário soldado, eles perguntaram ansiosamente: Onde está o exército? O soldado olhou dentro dos olhos deles e disse categoricamente: Para cada baderna, um ranger. Aquele pequeno homem sabia muito bem quem ele era, o que representava e a extensão de sua autoridade. A minha mensagem para você é simplesmente esta: o Senhor tem chamado você como um ranger para colocar em ordem algum tumulto. A sua missão é ter em seu coração o mesmo sentimento que Deus tem em relação ao mundo e realizar o ministério que o Senhor tem confiado a você. Ele já nos concedeu toda a autoridade necessária, a sua insígnia e toda a arma necessária para a destruição do inimigo. A descrição da obra a ser realizada. Todos os 3 evangelhos sinópticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, registram o dia em que Jesus concedeu a seus discípulos a autoridade, dando-lhes comando para expulsarem demônios e curar os enfermos. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, do 37, 9, 37 e 10, 1. A descrição desta obra a ser realizada foi, na verdade, parcial por 2 razões. Primeiro, esta foi apenas uma leve pincelada, uma palavra introdutória aos discípulos. Poderíamos também considerar esta palavra como um teste prévio ou uma amostra da nova realidade de vida que os discípulos viveriam após a obra de Jesus ser consumada na cruz e, posteriormente, o batismo no Espírito Santo. Segundo, os discípulos enfrentariam um demônio aparentemente insuperável, que atormentava aquele menino resistindo-lhe o comando. Mateus 17, do 14 ao 21. Foi naquele dia que os discípulos aprenderam sobre o incrível poder da oração e do jejum. Por que eu, Senhor? Muitos cristãos fogem de suas responsabilidades para com os outros. Porém, eles não percebem que estão simplesmente seguindo o exemplo de Caim, que deu a seguinte resposta à pergunta inquiridora do Senhor acerca de seu irmão: Sou eu o guardador de meu irmão? A resposta do Senhor foi e ainda continua a ser: sim. O profeta Jeremias expressamente frisou a eterna consequência de nossa responsabilidade em ajudar a resgatar os outros. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Jeremias 21, 12.
O nosso irmão Tiago também nos adverte no Novo Testamento. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Qual é este bem que o Tiago está falando? Permita-me usar como ilustração um incidente que aconteceu na infância de minha esposa Bonnie. Quando Bonnie tinha apenas 7 anos de idade, ela e seus primos estavam brincando de esconde-esconde no celeiro de uma fazenda no Novo México. Bonnie escolheu o que ela pensou ser o esconderijo mais seguro, um lugar bem escuro, onde havia vários sacos de cereais estocados. Vestida apenas com uma bermuda, camiseta e calçando sapatilhas, ela se abaixou silenciosamente entre as palhas, quase se encostando na parede. Naquele esconderijo de um lugar iluminado por uma fresta de luz, Bonnie ouviu um barulho assustador de chocalho de uma cobra venenosa que já se preparava para lhe atacar. Apavorada, Bonnie deu um pulo e correu para a sede da fazenda, em busca de seu pai. Quando eles chegaram no celeiro, ela percebeu que estava calçando apenas uma sapatilha. O pai de Bonnie entrou naquele velho celeiro com mais alguns companheiros e alguns minutos mais tarde, lá estava ele de volta, carregando aquela imensa cobra venenosa. Travada em suas presas, estava uma das sapatilhas deixada por Bonnie, quando saiu correndo em busca de socorro. Creio que poderíamos usar este episódio para ilustrar o livramento que tivemos de Satanás e do pecado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas estão inocentemente se abaixando em lugares escuros e brincando o jogo da vida. Elas acreditam que agem de maneira correta e segura. A realidade é que existe uma cruel e agressiva serpente espreitando ao redor, insistindo em o seu intento maligno de destruir toda a humanidade. Por nós mesmos, estamos totalmente despreparados, desprotegidos e incapazes de contrapor o ataque desta terrível serpente. Mas Deus está chamando o mundo para correr para o Pai e suas mãos, a igreja, para matar a serpente. Jesus já fez tudo isso no Calvário, mas ele está dependendo da igreja para divulgar as boas novas e matar as cobras. Infelizmente, muitos de nós, na igreja, ainda levamos a vida como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Ora, irmãos, como filhos de Deus e conhecedores da verdade, temos a comissão de Jesus e seu poder para trazer libertação às pessoas. O que estamos esperando? As últimas palavras de Jesus que falou aos seus discípulos, enquanto estava nesta terra, nos oferece mais clareza sobre a natureza de sua obra a nós confiada. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, 14 ao 19. De acordo com o último versículo do Evangelho de Marcos, os discípulos se tornariam executores da palavra proferida por Jesus a eles. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Eu gostaria de lhe propor, caro leitor, algumas questões para você ponderar em seu coração. Estas palavras são dignas de confiança para os nossos dias? Por quê? Na autoridade de quem realizamos todas as coisas? Quem na terra poderia possivelmente ter mais autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem nesta terra poderia com autoridade afirmar que as palavras de Jesus não são para esta geração? O que havia no Evangelho do Senhor Jesus que o fazia declarar tais palavras com tal veemência e firmeza, sabendo ele da condição do homem caído e deste mundo maligno?
A única resposta é óbvia: as palavras de Jesus jamais passarão. O que ele falou, realizará. Queremos que o Evangelho do Senhor Jesus, é o mesmo hoje e esperamos ver a cada dia, através da pregação, demônios derrotados, enfermidades serem curadas, libertação aos cativos e oprimidos. E por que não ressuscitar os mortos? As próprias palavras de Jesus são o nosso aval e garantia. Naturalmente, estas obras só poderão ser realizadas na dependência exclusiva do Senhor, através de vidas consagradas à oração e ao jejum. Os apóstolos e os discípulos do primeiro século foram pessoas que oravam e jejuavam com muita frequência. Por esta razão, eles manifestaram e realizaram as mesmas obras vistas no ministério terreno de Jesus Cristo. E este padrão de ministério, ousado e sobrenatural, continuou bem até o segundo século, bem depois da morte de Paulo e os discípulos. A efetividade do ministério declinou porque a intimidade do relacionamento entre o homem e Deus declinou-se à medida que a apatia, a heresia e formas político-religiosas vazias entraram para a igreja. Já é tempo de tomarmos de volta todo o território que o inimigo roubou do povo de Deus. Ele almeja que sua palavra habite em nós ricamente, que estejamos em íntima comunhão com seu Espírito e em obediência à sua vontade. Quando reivindicamos a nossa herança como filhos e começamos a buscar a sua face em jejum e oração, todos os milagres dos evangelhos e do livro de Atos virão bramindo para o dia a dia da igreja. Isto é tão simples quanto a oração de Jesus por nós. João 17, 20 ao 26, nós temos a oração, a grande oração de Jesus sobre nós. A descrição da obra que Jesus deu a seus discípulos há 2000 anos atrás ainda se aplica à sua igreja nos dias de hoje. Assim como os discípulos foram orientados em Mateus 17, verso 21, para orarem e jejuarem para serem vitoriosos diante de qualquer obstáculo em suas vidas, eu e você somos também comissionados a jejuarmos e orarmos nos dias de hoje. Assim como o Senhor confiou aos discípulos a responsabilidade da pregação do Evangelho para arrependimento, de orar pelos enfermos e expulsar os demônios, as mesmas coisas também são esperadas de mim e de você. O que irei te dizer talvez possa lhe parecer estranho, mas é a genuína palavra de Deus. A você foi dada também a autoridade de ressuscitar os mortos, embora isto deva ser realizado sobre o estrito comando e direção de Deus. Acredito que a igreja, nessa geração, começará a ver os mortos se levantarem como um sinal e maravilha em um nível nunca visto na igreja, na história da igreja. Todavia, isto jamais acontecerá até que o povo de Deus descubra e pratique o poder secreto do jejum e da oração. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Deixe-me clarear este ponto. Se existe alguma confusão, se você é um crente em Cristo Jesus, então você é um discípulo. Qual é a natureza do ministério de um discípulo de Jesus Cristo? O Senhor disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versos 17 e 18. As pessoas que Jesus comissionou e enviou 2 a 2 eram pessoas comuns como eu e você. Mas o Senhor não estava importando com isto. As atribuições do ministério daqueles homens incluía a responsabilidade de curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. O Senhor disse a eles: de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8b. Infelizmente, a igreja perdeu a visão da natureza da obra em favor de um cômodo comportamento. Ela prefere se esconder entre 4 paredes, se assentar em bancos confortáveis, limitando o poder de Deus. Ora, os propósitos, os planos de Deus não foram mudados. O Senhor também nos tem chamado para trazer libertação aos cativos, para sermos as testemunhas vivas de seu poder libertador em nossos dias, em qualquer lugar que formos. Nos custará um preço para carregar este nível de unção em nossas vidas para curar. Isto nos demandará um nível de disciplina, uma vida disciplinada de jejum e oração. Mas, queridos, se não existir nenhum objetivo ou alvo em nosso viver, nunca seremos nada em Cristo.
O apóstolo Paulo tomou Cristo como seu alvo máximo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Filipenses 3, do verso 3 ao 15. Quando estamos vivendo o estilo adequado de vida em Jesus, o Senhor estará sempre proporcionando formas de estarmos servindo aos outros. Isto acontecerá, por exemplo, na nossa rotina diária de ir para o trabalho, para o supermercado ou a abastecer o nosso carro. Nestes momentos, o Senhor estará nos dando a chance de repartirmos com os outros as boas novas do Evangelho. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Aprenda com a história. A história é uma grande professora, e aquelas gerações que têm observado as suas lições foram mais sábias que aquelas que foram distraídas. O difícil período que circundou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto Judeu possui muitos exemplos que demonstram a urgente necessidade dos filhos da luz se posicionarem contra os filhos das trevas. Durante aqueles anos tenebrosos de guerra, alguns indivíduos se levantaram com coragem e visão, tendo viver como um farol iluminado que lançava a luz contra a sinistra nuvem de morte que pairava sobre toda a Europa. Apesar de toda a opressão e tirania vivida sobre a carnificina do Terceiro Reich de Hitler, alguns intrépidos, em meio a tanta escravidão, ousaram a exercitar a sua liberdade para escolher um viver adequado no Senhor, e assim fazendo, foram fonte de provisão espiritual para muitos. Oskar Schindler foi um homem de negócios e um nazista que intentava construir um império social e financeiro para si mesmo, em virtude da exploração daquela caótica ocasião de guerra. Schindler não teve sucesso em seus negócios, antes ou depois da guerra, mas durante aquele terrível confronto ele se envolveu pessoalmente no resgate de mais de 1.200 judeus, cujas vidas e linhagens seriam extintas para sempre nos fornos ou câmaras de gás do campo de extermínio nazista. De alguma maneira, este homem de negócio teve o seu coração tocado. O seu sistema de valores foi completamente transformado e, como resultado, começou a direcionar a sua fábrica de munição para um negócio voltado a resgatar vidas. Um por um, Oscar fez com que os judeus refugiados e prisioneiros fossem transferidos para sua fábrica de munição como escravos e, propositalmente, ordenava a seus trabalhadores fabricarem munições com defeitos. Com o tempo, a situação econômica no país se tornou desesperadora. Schindler começou então a vender seus bens pessoais e a arriscar a sua própria vida na compra de vidas de mais judeus para livrá-los da morte nos campos de concentração. Finalmente, como as forças aliadas começaram a entrar nas fronteiras alemãs, libertando a Europa, Schindler, ainda oficialmente considerado um membro do Partido Nazista, foi forçado a abandonar a Alemanha. Em um filme que relata a história verídica deste homem, uma cena mostra o seu último adeus às centenas de refugiados judeus que ele tinha pessoalmente resgatado nas garras de Hitler. No momento em que contempla os rostos daqueles homens, Schindler percebeu quão pouco eles eram em relação aos milhares que foram arrastados para a morte. Quando olhou para os poucos bens que ainda lhe restava, inclusive o carro que estava prestes a usar para sua viagem, ele exclamou para si mesmo: mais 10 vidas. Mais 10 vidas, pelo menos, poderiam ter sido salvas se eu tivesse vendido o resto de minhas coisas. Eu poderia ter feito muito, muito mais. No momento em que assisti esta dramática cena no filme A Lista de Schindler, o meu coração saltou dentro de mim. Oskar Schindler gastou toda a fortuna que tinha feito para comprar vidas que estavam na lista da morte de Schindler. As 1.200 pessoas salvas se multiplicaram para mais de 6.000. 6 milhões foram brutalmente esmagadas, e destas, outras milhões foram privadas de nascer. Há uma voz profética clamando através das palavras de Oskar Schindler, que diz, com a autoridade de Deus: sem Cristo,
toda vida perecerá. O propósito principal para todos os crentes é resgatar aqueles que perecem sob a escravidão do pecado e caminham para a morte eterna. A comissão para todos os crentes é simplesmente salvar outros. Em outras palavras, um único aspecto eterno de nossa existência nesta terra é o nosso investimento na vida eterna de outros. Qual é a natureza do seu chamado? Sem sombra de dúvidas, é ser igual a Jesus em palavras e feitos. A melhor maneira, creio eu, de terminar este capítulo e preparar os nossos corações para o próximo é recordar e meditar a profecia que definiu o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo e que também define o seu chamado nesta geração. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Você também é chamado e ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas de esperança aos pobres. Como discípulo de Jesus, a você foi dado autoridade para, em seu nome, abrir os olhos aos cegos e trazer libertação a todos os oprimidos de Satanás. Hoje, talvez como nunca antes, você está ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora, a mais difícil pergunta: você está preparado para realizar as obras de Jesus como você foi comandado por ele? Se a resposta for sim, então você deve estar preparado para pagar o preço e dizer como Jesus disse a esta geração: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 21b. O primeiro passo para o sucesso, e talvez o mais difícil, é o caminho para a verdadeira humilhação. Terminamos aqui o capítulo 4. Deus abençoe a sua vida grandemente.